O Jogan é canônico? Quais são seus poderes e qual sua relevância para a obra? Falarei tudo sobre esse Dojutsu no vídeo de hoje. Esse é meu primeiro vídeo, então a qualidade não vai ser muito boa, mas eu tô fazendo só para resenhar um pouquinho e se eu gostar, eu vou continuar fazendo uns videozinhos. Então, vamos começar a falar desse olho, que é um dos maiores mistérios do universo de Naruto e Boruto. O Jogan, que traduzindo se chama Olho Puro, é um dojutsu que, dito pelo Momoshiki no episódio 65 do anime, como herdado do clã Otsutsuki, mesmo que seu único usuário mostrado até agora seja o Boruto Uzumaki. Porém, no capítulo 55 do mangá, após o Ishiki aparecer para o Code, é mostrada a imagem de um deus, provavelmente o Shibai Otsutsuki, com vários olhos que se assemelham muito ao Jogan. Mas antes de continuar, é importante deixar algo aqui bem claro. O Jogan é canônico sim. Ele é considerado canônico no anime, no mangá e principalmente nas novelas. Muita gente se confunde por tentar tratar Boruto da mesma forma que Naruto, mas a estrutura é bem diferente, porque em Boruto o anime é o material principal da obra. O mangá é como se fosse um rascunho que não desenvolve muito, entendeu? O anime complementa o material do mangá, adaptando as novelas e os arcos originais, que fazem parte da narrativa. Por isso, o fato do Jogan ainda não ter aparecido no mangá não deixa ele filler, já que ele foi apresentado e desenvolvido no anime. Só que no mangá, ele provavelmente só vai aparecer nos últimos arcos, por ser um poder que pode mudar o rumo da história, né? A primeira vez que o Boruto ativa o Jogan é logo no episódio 1 do anime. Ele se ativa de forma involuntária quando o Boruto olha o Denki e enxerga a sombra da influência do Nui. E só por essa habilidade já dá pra ver que ele tem alguma coisa, um poder ligado ao chakra e às dimensões, né? Desde o começo já é perceptível. Mais tarde, no episódio 8, o Toneri fala diretamente com o Boruto. E ele afirma que o Boruto é a chave de tudo, diz que seu olho é a estrela da esperança e que ele é alguém a carregar o futuro e o destino desse mundo. E essa fala é extremamente importante porque ela cria um poder, um peso narrativo. Porque ela conecta o Jogan não como um poder do Boruto, só um olho, mas como um destino do mundo. Mas esse é apenas um começo. Então vamos falar dos verdadeiros poderes do Jogan. A principal habilidade do Jogan é ser semelhante ao Byakugan. Então ele consegue fazer tudo que o Byakugan consegue, como ver e distinguir formas de chakra, ver o fluxo de chakra do oponente, além de ele conseguir distinguir sua cor, enxergar a rede do chakra, os tentetsus, e identificar os pontos fracos, como ele fez com Nui no episódio 14 do anime. Além disso, no episódio 125, é mostrado que o Jogan ele tem outra habilidade, que é conseguir ver distorções no espaço-tempo. Ele conseguia ver aonde o Urashiki ia abrir os portais, porque ele estava se movimentando no espaço-tempo. Nesse mesmo episódio, no 125, o Urashiki fala que ele é um olho complicado, problemático. E com isso vamos ao capítulo 29 de Boruto Blue Vortex, onde o Boruto ativa o Karma e abre o seu olho direito e não tá o Jogan. E com isso muitas pessoas estão falando que o Jogan é filler, que ele não existe no mangá, mas não fazia sentido o Jogan aparecer naquela hora, porque aquela era a hora do Boruto ativar o Karma, que ele não tinha ativado ainda. Qual era o sentido do Boruto ativar o Karma e do nada apareceu o Jogan? Sendo que o foco era no poder que o Karma ia dar pro Boruto, entendeu? Além de ter um peso narrativo, entendeu? O Jogan ele tem que ser preparado para ser ativado. E na minha teoria, provavelmente, o Jogan ele será usado para controlar um Momoshiki. Muitas pessoas têm essa teoria, né? A teoria que o Jogan seja um poder mais efetivo contra o Otsutsuki, ela é bem difundida na fandom,
Por isso, tem muitas pessoas que têm a ideia dele controlar o Momoshi. E se for assim, quando o Toneri fala que o olho do Boruto é a estrela da esperança, não é só para salvar o Boruto do Momoshiki, mas também salvar o mundo de outros Otsutsuki. O Jogan aparentemente tem um poder counter, como sei lá, selamentos. Imagina, aparece um Otsutsuki aleatório, o Boruto ativa o Jogan e ele consegue tipo selar a alma do Otsutsuki, se alguma coisa counter. Por isso que a gente tem tanto hype pra esse olho, né? Porque o jeito como ele é introduzido, pelo menos no anime, fala como se ele fosse resolver todos os problemas da obra. E por ele ser introduzido dessa forma, é muito mais provável dele ser uma última arma do autor, né? Uma última coisa que o Boruto poderá fazer, o último poder que o Boruto despertará será esse Jogan. Até porque ele provavelmente sairá muito apelão. Mas o medo que eu tenho é que o Jogan seja só um Deus Ex Machina. Tipo, ele seja específico para o final da obra e ele resolver tudo. Aí eu acho que ia ser um desperdício. Tipo, por exemplo, o jogando Boruto aparece no final da obra só para reverter a onipotência. Eu acharia desperdiçar um potencial de um hype que poderia ser trabalhado a obra inteira, dele evoluindo do Jutsu e introduzindo do poder Otsutsuki, introduzindo do clã. Podia ter feito tanta coisa, explorado tanta coisa desse olho, pra no final ele só ser um Deus Ex Machina, resolver tudo pra Konoha e acabar o Boruto. Isso daí é um medo que eu tenho. Mas eu espero que o Ikemoto faça um bom trabalho com esse olho, né? Porque ele tá guardando há muito tempo. E é um dos últimos hype antigo, né? Porque se você for pegar a cena do Flash Forward do começo, tem o Karma, tem a cicatriz, tem eles adultos e tem principalmente o Jogan. A cicatriz, o Karma, a destruição de Konoha é um dos únicos hypes ainda tem. O Jogan, a destruição de Konoha e para finalizar, eu quero deixar algumas teorias sobre o Jogan. Na minha visão, seria um desperdício enorme o Jogan só existir para impedir o Boruto de ser possuído pelo Momoshiki. Pra mim, é claro que é importante, né? E eu acho que é muito provável disso acontecer, mas não é o suficiente para justificar todo o mistério e toda a construção que teve de hype em volta do Jogan. O Jogan, ele tem que ser um desnível do Boruto com Kawaki, porque os dois com Karma, eles ficam o Boruto com Karma, as habilidades do Momoshiki, as habilidades ninja, e o Kawaki com o Karma do Ishiki, que é o mais forte, né? E o Jogan, ele tem que ser uma coisa para desequilibrar. Vocês concordam? Desequilibrar. E não pode ser só não botar o Momoshiki nas rédeas, né? Ele tem que ter uma habilidade além. Como ele já tem uma habilidade que tem a ver com dimensões, né? Ele poderia entrar na dimensão do Kawaki por alguma forma. Não sei se essa seria a habilidade, né? Até porque não é usável em batalha. Mas essa é uma habilidade que poderia ter, uma teoria. Do Boruto conseguir tirar o Naruto sem precisar que o Kawaki tire, entendeu? E a habilidade que a gente viu do Jogan no começo do anime, de ver os pontos fracos, naquela vez a gente viu o Tenketsu do Nui, né? O ponto fraco do Tenketsu do Nui. E se essa habilidade pudesse ser utilizada, por exemplo, contra os inimigos? Vai que os Shinjos ele ative o Jogan e nos Shinjos tenham um ponto fraco, entendeu? Nos Otsutsuki tenham um ponto fraco na rede do chakra. Ou nem só rede do chakra, como por exemplo o Kawaki ativa uma habilidade, por exemplo o seu braço. O Boruto com o Jogan consiga ver um ponto fraco naquele braço, entendeu? Isso pode ser bem trabalhado
e pode ser uma habilidade muito boa se for explorada. Não é tão apelão. Tipo, tu pode ver o ponto fraco do inimigo, beleza, mas deve ter, se você botar uma desvantagem forte também, como por exemplo gastar muito chakra, ou não poder ver por muito tempo, ou até o inimigo não ter muitos pontos fracos, fica uma habilidade até que balanceada. Dá um pouquinho de vantagem pro Boruto, mas é só isso. E aqui a gente vai terminando por aqui. Se você curtiu essa resenha sobre o jogo, deixa o like e comenta pra ver se vocês gostaram. Esse foi o primeiro vídeo. Ainda tem muita coisa pra falar sobre o universo de Boruto. Se alguém gostar, se ficar maneiro, eu volto. Se eu gostar principalmente, né? Porque foi até chatinho fazer isso daqui, tá? E eu fiz só porque eu tava assinado pra fazer. Mas se ficar maneiro, eu ver que eu gostar, eu faço sobre outro assunto. Valeu!